Bom, nós vamos começar aqui a nossa aula de métodos computacionais em estatística. Na aula de hoje a gente vai ver o tema que está em cima, geração de variáveis aleatórias discretas. A gente viu nas aulas anteriores como gerar pontos de variáveis contínuas pelos métodos da inversão, rejeição, razão de uniformes, outros métodos que a gente viu, distribuições truncadas. Agora a gente vai falar na aula de hoje das distribuições discretas. Então eu vou apresentar aqui para vocês como a gente faz gera pontos, né, de variáveis discretas, que é um pouco diferente das variáveis contínuas. Eu vou mostrar agora o porquê disso. Bom, vamos entrar aqui na aula em si. Vou mostrar aqui alguns métodos. Bom, então nas variáveis discretas, o que vai mudar aqui? Então a diferença agora é que nas variáveis discretas, nas variáveis contínuas, qual é a diferença básica entre variáveis discretas e contínuas? Nas variáveis contínuas, os pontos variam dentro de um intervalo, o espaço amostral está dentro de um intervalo. Enquanto que nas variáveis contínuas, nas variáveis contínuas os pontos estão dentro de um intervalo, nas variáveis discretas, cada ponto assume uma probabilidade. Então os pontos são pontos, é um conjunto enumerável de pontos, o espaço amostral das variáveis aleatórias discretas. Então o que acontece? Nas variáveis discretas, acontece que cada xi a gente atribui uma probabilidade para ele, e essa probabilidade é uma probabilidade positiva. Então existe um ponto x1, x2, xk, existem k pontos com uma probabilidade positiva. E uma propriedade básica dessas variáveis é que a somatória dessas probabilidades em cada ponto do espaço amostral tem que ser igual a 1. Então a gente dá uma probabilidade positiva para cada ponto, ao contrário da variável contínua, a gente tem uma densidade, e a integral, que é a área abaixo da curva dela, é 1. No caso aqui das variáveis discretas, vai ser a somatória dessas probabilidades. Bom, então baseado nessa... Então o que acontece? Como é que eu faço para calcular essas probabilidades? Eu tenho uma probabilidade P1, P2, P3, eu tenho uma probabilidade PK. Suponha que a gente tenha K mais 1 pontos, né, das variáveis aleatórias. Bom, então aí como é que eu faço para gerar pontos dessa variável aleatória? Então, para gerar pontos dessa variável aleatória, a gente vai usar exatamente essa propriedade aqui. A gente vai usar a propriedade de que a soma das probabilidades é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai colocar essas probabilidades dentro de um eixo, dentro de uma linha da uniforme 0,1. Então, eu vou colocar aqui os pontos da uniforme 0,1. Então, o que tem a uniforme 0,1? A uniforme 0,1, os valores da uniforme 0,1, elas começam aqui no 0 e vão até o final. Eu vou chamar esse PK aqui de 1. Então, o que acontece aqui? Se eu gerar um ponto da uniforme 0,1, o que acontece? O ponto pode cair em qualquer valor aqui dentro do intervalo. Eu posso gerar um ponto da uniforme 0,1 e cair aqui perto do 1, por exemplo. Eu posso gerar um ponto da uniforme 0,1 e cair aqui. Pode cair em qualquer ponto aqui. Se eu gerar porque eu tenho a mesma probabilidade para qualquer ponto dentro desse intervalo 0,1. Então eu tenho a mesma probabilidade para qualquer ponto. Então o que a gente vai fazer vai ser utilizar essa uniforme 0,1 e utilizar a propriedade de que a somatória dos PIs é igual a 1. Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro ponto é x0, por exemplo. x0 vai ter uma probabilidade P0. Aí x1 tem uma probabilidade P1. Então eu vou dividir a minha uniforme 0,1 em cada uma das probabilidades do xi. Então o mecanismo consiste em dividir a probabilidade do 0,1, a probabilidade de cada PI dentro da uniforme 0,1. Então eu vou ter uma probabilidade P0 do x0. Então esse comprimento aqui vai ser o comprimento associado ao P0. A probabilidade de x é igual a x1, vai ser P1. Então eu vou colocar
um comprimento P1 aqui. X igual a 2 vai ter um comprimento P2. X igual a 3 vai ter um comprimento P3. Então, Pzinho 1, Pzinho 2, Pzinho 3, até chegar no último. Então, de tal maneira, quando eu varri todos os PIs, até chegar ao PK, quando eu atribuir cada comprimento a cada PI aqui, ele vai terminar no 1. Ele vai fechar 1, né? Porque eu estou inserindo aqui na minha linha da uniforme 01, nessa linha horizontal toda da uniforme 01, eu estou inserindo todas as probabilidades da minha variável aleatória discreta. Então, se eu estou inserindo essas probabilidades, ela vai completar o uniforme 01. Então, o que eu vou fazer para gerar um ponto da uniforme discreta? Eu vou gerar uma uniforme 01. Então, eu vou gerar uma uniforme 01. Aí, vamos supor que essa uniforme 01... Vou até mudar de cor aqui para um pouquinho diferente. Vamos supor que essa uniforme 01 eu gerei e caiu aqui. Então, se a uniforme 01 caiu aqui, ela caiu na região de qual P? Ela caiu na região do P3. Então, se ela caiu na região do P3, o valor que eu vou gerar vai ser x igual a x3. Então, se ela cair nessa região, eu vou atribuir o meu valor gerado x igual a x3. Agora eu vou gerar outro ponto. Então, eu vou gerar outro ponto. Então, para gerar outro ponto, eu vou gerar uma outra uniforme 01. E vamos supor que essa minha outra uniforme 01 caiu aqui. Então, está em verde aqui, ela caiu no domínio do P1. Então, se ela caiu no domínio do P1, eu vou atribuir o segundo valor gerado, x, vai ser igual a x1. E assim por diante. Então eu vou gerando pontos da uniforme 01. Então vou colocar aqui em laranja um outro ponto que eu gerei. Então vamos supor que o outro ponto que eu gerei da uniforme 01 pode cair em qualquer valor dentro do intervalo aqui. Vamos supor que na geração caiu aqui, por exemplo. Então gerei uma uniforme 01, o ponto da uniforme 01 caiu aqui. Então ele caiu dentro do domínio do P0. Então caiu aqui no P0. Deixa eu colocar aqui. Bom, então no ponto laranja aqui, né? Então foi P. Caiu no P0, então significa que o ponto que eu vou gerar x igual a x0. E assim por diante. Então eu vou gerando várias vezes, eu quero gerar mil pontos dessa variável discreta. Então eu vou gerar 1000 uniformes 01, e para cada uma dessas 1000 uniformes 01, eu vou verificar aonde que caiu esses pontos. Então esse vai ser o mecanismo. O que acontece? Quando eu gerar 1000 vezes, quais pontos que vão ter maior frequência? Então se eu tenho um P, por exemplo, se eu tenho um P3 aqui, por exemplo, com uma largura bem maior que os outros, vamos supor que o P3 tem uma probabilidade maior que os outros. Se eu gerar 1000 vezes, desses 1000 vezes eu espero que eu tenha mais pontos em P3 do que nos outros P's, que tem um comprimento menor. Porque como eu dou probabilidade igual, né, no uniforme para cada ponto, eu vou ter mais pontos em P3. E aí quando eu for verificar a proporção de pontos que caiu no P3 em comparação com os outros, ele vai ser proporcional muito próximo à probabilidade verdadeira da distribuição discreta. Então ele vai satisfazer essas propriedades aí da distribuição. Então eu vou mostrar aqui vou começar aqui por só uma coisa aqui antes de mudar de slide. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, ó, P0, P1, P2, P3, eu coloco cada probabilidade em cada um deles. Eu chamei de P minúsculo. E aí tem esses P maiúsculos aqui também. Então, vai ter um P0. O que é um P0 maiúsculo? Vai ser... Então, esse ponto aqui, o que ele é? Ó? Ele é o P0. É o Pzinho 0. Agora, o que é o P1 maiúsculo? O P1 maiúsculo é o quê? É o P0 mais P1. É como se eu estivesse somando aqui. É como se fosse minha probabilidade acumulada da variável discreta. Esse Pzão 2 aqui, esse Pzão 2, ó,
para chegar nesse Pzão 2, ele é o quê? O P0 mais P1 mais P2. Então, somando agora o P2. Para chegar nesse Pzão 3 aqui, vai ser P0, P1, P2 mais P3, e assim por diante. Então, para chegar nesse Pzão K, é depois que eu já somei todo mundo, e como eu somei todo mundo, vai ser igual a 1. Então, esses P's maiúsculos aqui, que são os pontos do eixo aqui da variável discreta, desculpa, os eixos da uniforme 0, 1, eles são como se fosse a minha probabilidade acumulada da variável discreta. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Então, vou gerar um ponto da uniforme 0, 1. Então, se cair entre 0 e P0, eu faço o x receber esse x0. Se cair entre o Pzão 0 e o Pzão 1, eu vou chamar x igual a x1. Se cair nessa região aqui, que é o Pzão 1 e o Pzão 2, então o comprimento da região é P2, né? Mas só que o valor dessa região aqui, o intervalo dessa região no espaço da uniforme 0,1 é Pzão 1 e Pzão 2, entre esses dois valores. Então, eu chamo x igual a x2, e entre Pzão 2 e Pzão 3, eu chamo x igual a x3 e assim por diante. Então, o Pzão, né, que é o ponto exato que está no uniforme 0,1, vai ser a acumulada, né, o Pzão I vai ser acumulado até a probabilidade do iésimo ponto. Bom, eu vou começar aqui para... Então, isso aqui eu estou explicando, né, como é que eu atribuo. Então, considerando as probabilidades de cada evento, então como é que vai ser o algoritmo para gerar um ponto dessa distribuição discreta? Eu vou gerar primeiro uma uniforme 0, 1. Então, o que eu falei, né? Se essa uniforme que eu gerei está entre 0 e o P0, a probabilidade 0, a gente gera o ponto x igual a x0. Se a uniforme que eu gerei está no ponto entre P0 e P0 mais P1, que lá no eixo do slide anterior eu chamei isso aqui de Pzão 1, então x igual a x2, e assim por diante. Então, se cair entre o Pzão 1 e o Pzão 2, x igual a x2, e assim por diante, né? Então, se u cair no Pzão i menos 1 e Pzão i, eu vou chamar x igual a xi, e assim por diante. Então, o Pzão i vai ser acumulada, né, das probabilidades até o ponto i, e eu vou fazendo isso até chegar no último ponto. Se o u estiver entre o pk menos 1 e até o 1, né, o pk é 1, que vai ser a última probabilidade, então vou gerar um ponto x igual a xk. Então isso que eu coloquei aqui é aquilo que eu falei, né? Se eu gerar 1000 pontos, eu espero que a maioria dos pontos, né, eu tenha mais frequência nos pontos onde as probabilidades são maiores. Ela vai obedecer essas probabilidades. Então, assim, né, se vocês entenderam, ótimo, mas se não entenderem, eu vou mostrar aqui o primeiro exemplo, que é um exemplo mais simples, onde eu só tenho dois pontos, né? Eu só tenho x1 e x2, ou x0 e x1, que seria o caso da distribuição de Bernoulli, que é a mais simples. Então, na distribuição de Bernoulli, ela só tem duas probabilidades. Ela só tem um sucesso chamado sucesso e fracasso, né? Então, o que acontece na distribuição de Bernoulli? Na distribuição de Bernoulli, eu tenho a probabilidade de x ser igual a 1 de p, é a probabilidade de sucesso, e o fracasso, que é a probabilidade de x ser igual a 0, 1 menos p. Então, eu tenho só x igual a 0 e x igual a 1. Então, eu atribuo uma probabilidade de p de sucesso e um menos p de fracasso. Então, fica claro aqui, a gente vê, né, que se eu somar as duas probabilidades, p mais 1 menos p vai ser, obviamente, igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a uniforme 0, 1, de 0 até 1, e eu vou cortar, eu vou dividir em partes com probabilidade 0 e partes com probabilidade 1. Então, para o x igual a 0, eu vou fazer um corte aqui de tal maneira que a minha área seja 1 menos p. A minha área não, o comprimento, né, que é em uma dimensão. O meu comprimento aqui seja 1 menos p e aqui o comprimento seja p. Então, nesse caso aqui, do jeito que eu fiz o corte aqui nessa ilustração, dá a impressão que o menos p e p parece ser igual a meio, mas é só uma ilustração, e se o menos p e p pode ser qualquer coisa, né? Eu posso desenhar, por exemplo, uma reta, poderia desenhar uma reta com p ser igual a 0,9, né? Poderia fazer assim.
Poderia fazer, vou até, cadê a, errei aqui. Eu poderia fazer aqui, eu poderia fazer uma reta, né, onde, deixa eu fazer aqui no caderno, que eu consigo fazer a linha certinho aqui, pronto. Eu poderia fazer uma reta aqui, por exemplo, poderia ser P igual a 0,9 e o menos P igual a 0,1, por exemplo, né? Então poderia ser aqui então aqui poderia ser 1 menos P e aqui P, né? Então se a minha probabilidade de P de sucesso for muito maior que a probabilidade de fracasso, a gente vai ter um desenho mais ou menos assim, né? O comprimento do P vai ser um comprimento muito maior do que o comprimento de 1 menos P. Então, se fosse o contrário, né, 1 menos P tivesse um comprimento muito maior que o P, né? Se o meu P fosse o 0,1, 0,2, seria o contrário, né? O 1 menos P iria ocupar a maior parte do comprimento dessa reta em 0, 1. Bom, mas vou mostrar esse exemplo aqui para a gente ver como é que funciona o mecanismo para gerar um ponto da distribuição de Bernoulli. Então o que a gente vai fazer é gerar um ponto da uniforme 0, 1 e vai ver onde que vai cair. Então eu vou gerar um ponto da distribuição uniforme 0, 1. Então o que acontece? Se o ponto que eu gerei for menor que 1 menos P, ou seja, se esse ponto da uniforme que eu gerei cair nesse intervalo aqui, cair por exemplo aqui, ele caiu na região do fracasso. Então se ele caiu na região do fracasso, eu vou chamar o x igual a 0. Agora, se a uniforme que eu gerei é maior do que 1 menos P, ou seja, se ela cair aqui, cair em qualquer ponto aqui, vamos supor que ela caiu aqui, ela vai cair na região do sucesso. Então a gente vai atribuir x igual a 1. Então esse mecanismo eu gero um ponto da uniforme 0, 1. Então eu posso repetir esse processo n vezes. A gente repete esse processo um número grande de vezes. Deixa eu ver se... Então tá aqui, ó. Então para gerar um ponto esse vai ser o mecanismo. Eu quero gerar n vezes, eu vou envelopar no fazer de 1 até n. Então eu vou envelopar no fazer de 1 até n, né? Eu quero gerar n pontos. Então como é que eu faço? Eu vou gerar um uniforme 0, 1. E aí? Então para cada vez que eu gerar, se cair no 1 menos P, eu vou chamar aqui, na verdade, é o xi. Aqui está indexado pelo i. Xi igual a 0. Caso contrário, ou seja, se u for maior que o menos P, o xi é igual a 1. Xi vai ser igual a 1. Então eu vou fazer isso n vezes, de tal forma que lá no final eu tenha um vetor x1, x2, xn. Então esse vetor vai ser um vetor de zeros e uns. Então isso aqui são pontos, são n pontos da Bernoulli P. Da Bernoulli P. Então eu vou gerar n pontos. Então, por exemplo, então eu vou gerar 1000, eu preciso de 1000 pontos da uniforme 0,1 para ter 1000 pontos da Bernoulli. Então o que vai acontecer aqui, voltando lá? Vamos supor que eu vou gerar 1000 pontos. Então eu vou gerando lá os pontos, eles caem aleatório, né? Então eu gerei um ponto da uniforme 0,1, caiu aqui, o outro caiu aqui, o outro caiu aqui, o outro caiu aqui, eles vão caindo mais ou menos de maneira uniforme no ponto 0,1. Então eu vou gerando pontos lá, né? Cai um aqui, então eles caem de maneira aleatória, né? Então o que acontece? Quando eu terminei de gerar os 1000 pontos, eu vou contar aqui, né? Quantos pontos eu tenho do fracasso. Então esses pontos eu vou atribuir x igual a 0 e esses pontos eu vou atribuir x igual a 1. Então vai funcionar dessa maneira. Então o que vai acontecer? Lá no final, quando eu gerei 1000, 10.000 pontos, se eu calcular a proporção de pontos, o número de pontos que caiu nesse pedaço aqui com relação ao total, essa proporção vai ser mais ou menos bem próxima de 1 menos P. E a proporção de pontos que eu gerei e caiu aqui vai ser mais ou menos próxima de P. Então ela obedece esse critério. Por quê? Porque como a área do 1 menos P, por exemplo, se as áreas são parecidas, se o P é meio, por exemplo, os comprimentos são parecidos, do P e o menos P. Então, eu dou mais ou menos a mesma chance, né, de cair pontos de um lado e do outro.
Agora, se acontecer o desenho que eu fiz ali, esse desenho aqui, se eu tenho uma probabilidade de P muito maior do que o menos P, o que acontece se eu gerar um número grande de pontos da uniforme 01? Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar vários pontos da uniforme 01. Um caiu aqui, o outro caiu aqui, o outro caiu aqui, caiu aqui. Então, eu vou preenchendo aqui. Eles caem de maneira mais ou menos aleatória dentro do intervalo 0,1. Então, eles vão caindo de maneira aleatória. Só me perdi aqui onde é que é um menos P aqui, onde é que separa os dois. Eu vou só colocar a cor aqui para ficar bem claro a diferença. Então aqui vai ser, aqui que é a fronteira, né, do menos P. Então esse pedaço aqui é do menos P, né, e esse pedaço todo aqui é do P. Então percebam que quando eu gerei muitos pontos, o que acontece? Tem mais pontos na região do P ou mais pontos na região do menos P? Obviamente tem na região do P, né? Se eu for contar quantos pontos da uniforme 01 caiu no P, é muito maior do que a parte do menos P. Por que isso? Porque o comprimento dele é maior. Então, se o comprimento dele é maior do que o outro e toda uniforme 01 tem a mesma probabilidade do ponto cair, então é mais provável que caiam pontos dentro da região P do que da região menos P. E o quão mais chance tem de cair na região P do que na região menos P? Isso vai ser exatamente proporcional ao comprimento dele, que é P. Então, quando eu for somar o número de pontos, a proporção de pontos que caiu, fazer a soma do número de pontos que tem aqui dividido pelo total, isso aqui vai ser algo muito próximo de P. E se eu for fazer isso aqui, vai ser algo muito próximo de 1 menos P. Então, por exemplo, se eu coloco P igual a 0,9 e eu gero, e aqui 1 menos P, né, é 0,1, então se eu gero, por exemplo, 1000 pontos, eu espero que o número de pontos nessa região aqui, dividido por 1000, vai ser algo próximo de 90%. Pode variar um pouco para mais ou um pouco para menos, né? Então, que é uma coisa natural. Pode ser que eu tenha dado azar de ter caído um pouquinho mais de ponto aqui, 0,88, 0,92. Mas à medida que eu aumento esse N aqui, a proporção vai chegar próxima de 0,9, vai chegar muito próxima de 0,9. Então, esses pontos que eu estou gerando são realmente pontos da Bernoulli com um P 0,9. Então, assim que vai funcionar a geração de pontos da distribuição de Bernoulli. Então, vou voltar aqui para o algoritmo. Então, esse aqui vai ser o algoritmo. Então, vou repetir N vezes nesse procedimento. Gerar uma uniforme e ver onde que caiu, né? Então, assim eu gero pontos da distribuição de Bernoulli. Agora a gente vai para outra distribuição, que é da binomial. Então, a binomial, o que significa uma binomial M eu chamei de MP. Então, a binomial MP, eu estou contando quantos sucessos eu tenho em M em experimentos, né? Então, por exemplo, numa caixa com um exemplo lá, vamos voltar ao exemplo lá da probabilidade. Numa caixa com M peças, quero saber qual é a probabilidade de ter 5, 6 peças defeituosas, 10, até 20, né, que é o número máximo que eu estipulei aqui. E aí eu tenho que atribuir uma probabilidade para cada peça ser defeituosa, né? Então vamos supor que o fornecedor diz assim, a probabilidade de uma peça qualquer ser defeituosa é 5%, é 3%. E aí eu calculo a probabilidade de eu ter 3, de ter 5, de ter 10 peças defeituosas. Então, nesse caso aqui eu tenho uma variável discreta, mas só que agora ela não varia de 0 a 1, ela varia de 0 até m. Então eu vou ter, qual é a probabilidade da binomial? Então vamos lembrar lá da disciplina de probabilidade. Então a probabilidade de x ser igual a i vai ser dada por essa fórmula aqui. Então lembrando, essa aqui é a distribuição da binomial MP. Então vai ser combinação de m e i, p elevado a i1 menos p elevado a m menos i. Então essa probabilidade varia de 0, posso ter 0 peças defeituosas, né? E o máximo de peças defeituosas que eu posso ter é m. Então,
Só tem uma coisa aqui para não confundir, isso aqui 0 até m, na verdade aqui é m também, né? Eu coloquei n, então aqui é m, o correto é m, e aqui seria p de m. Probabilidade de eu ter m peças defeituosas. Então o que eu vou fazer? Então eu vou usar o procedimento geral lá das variáveis discretas. Então, por exemplo, vou calcular a probabilidade de x ser igual a zero. Então o P0, a probabilidade de x ser igual a zero, eu vou colocar aqui a área dela. Então 0 até P0, né? Então P0 vai ser a probabilidade de x ser igual a zero, vou calcular a probabilidade de x ser igual a 1. Então aqui o comprimento vai ser P1, então na verdade aqui o comprimento é P0, aqui é P1, desculpa. E aí vou preencher aqui cada probabilidade, eu vou calcular cada uma dessas probabilidades até m. Então aqui vai ser o P0 zero, acumulado até o zero, aqui é acumulado até 1, P0 mais P1, aqui P0 mais P1 mais P2, e assim por diante. Então como é que eu faço para gerar um ponto da distribuição binomial? Então o procedimento é o mesmo. Então isso aqui é uniforme 0,1, então esse PM aqui ele é igual a 1. Então o que a gente vai fazer, eu coloquei aqui até coloquialmente, né, varrer, né? O algoritmo consiste em varrer cada intervalo da uniforme e perguntar, o algoritmo vai perguntar se o valor gerado caiu dentro daquele intervalo. O que significa isso? Isso significa que eu vou gerar um ponto da uniforme 0,1. Então ele caiu em qual probabilidade da binomial? Então ele caiu aqui, por exemplo. Então ele caiu entre a acumulada do x igual a 2 e a acumulada do x igual a 3. Então se ele caiu aqui, eu vou fazer x receber 3. Vou gerar um outro ponto da binomial. Ele caiu aqui, ele caiu entre 0 e a acumulada do 0. Probabilidade de x é igual a 0. Então nesse caso x é igual a 0. E assim por diante, até chegar no m. Então, por exemplo, se a minha uniforme 0,1 caiu aqui, eu vou ter x igual a m. E assim por diante. Então eu vou gerar n pontos, vou gerar 1000 pontos, 10.000 pontos. E aí esses pontos eu vou perguntar em que intervalo que vai cair. Então o que a gente vai fazer no algoritmo? Então vamos supor que eu quero... Como é que vai funcionar o algoritmo aqui? Então no algoritmo... Vou mudar de cor para não ficar muito confuso. No algoritmo, essa cor verde clarinha, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver aqui, acho que dá, né? Então no algoritmo eu vou fazer o seguinte. Eu gerei um ponto, vamos supor que esse ponto caiu aqui, no x igual a 3. Como é que eu vou fazer para verificar que ele caiu aqui? Então eu vou varrer cada intervalo. Meu algoritmo vai fazer o seguinte, ó. Gerei um ponto da uniforme 0,1. Eu vou perguntar para o algoritmo. Esse ponto está aqui dentro, vou procurar ele aqui dentro. Então o pontinho verde está aqui dentro? Não, não está. Então ele não está aqui dentro, eu vou para o próximo intervalo. Ele está aqui dentro? Não, ele não está aqui dentro. Vou para o próximo intervalo. Ele está aqui dentro? Não, não está aqui dentro. Não está nem entre P1 e P2. Eu vou para o próximo intervalo. Ele está aqui dentro? Está, olha ele aqui, ó. Então ele está aqui dentro. Então ele está dentro de qual intervalo? Do P2 e do P3. Então, se ele está entre o P2 e P3, o meu x vai ser igual a 3. Então, vamos supor que eu gerei um outro ponto. Então, vamos supor que eu gerei esse ponto aqui. Então eu vou perguntar, ele está aqui dentro? Tá aqui dentro. Logo no começo eu vi que ele está, no primeiro intervalo ele já está. Então eu faço o x receber igual a 0 e não preciso nem olhar os outros. Então eu vou, nesse caso eu atribuo direto, não preciso ver os outros, por quê? Porque ele já está aqui dentro. O ponto que eu gerei ele vai estar em algum valor dentro do intervalo 0,1. Então se ele caiu daqui, eu já achei ele. Então o algoritmo vai consistir em ficar perguntando, até chegar, na verdade procurando, né? Eu vou ficar procurando em qual intervalo está. Então eu vou procurar nesse, depois nesse e assim por diante. Então o algoritmo ele vai consistir desse jeito aqui, ó. Eu quero gerar n pontos, né? Então para gerar um ponto eu vou inicialmente gerar um ponto da uniforme 0,1.
Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro perguntar se ele está dentro do primeiro intervalo. Então se U for menor que a acumulada no zero, se estiver no primeiro intervalo, ótimo, não preciso ficar varrendo um por um. O x recebe zero. Agora, se não cair dentro do primeiro intervalo, eu vou fazer um algoritmo recursivo aqui. Vou envelopar. Eu vou varrer de 1 até m. Então, por exemplo, eu vou fazer j de 1 até m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se ele está de j-1 até pj. Então, se a uniforme cair entre a acumulada do j-1 e a acumulada no ponto j, o xi vai receber j. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando o meu algoritmo ir de 1 por 1. Eu vou mandar ele fazer aqui, eu vou mandar ele ir aqui, eu vou mandar ele ir em todos eles. Então eu vou mandar ele em todos eles e em algum momento eu vou aceitar. Então o que vai acontecer? O meu ponto, se não estiver aqui no primeiro, ele vai estar aqui no resto. Então eu estou mandando ele procurar. E ele procura fazendo a razão das acumuladas aqui. A diferença das acumuladas, né? Então, por exemplo, quando o j é igual a 1, ele vai procurar entre o P0 e o P1. Então, se tiver entre o P0 e o P1, o xi recebe 1. E se não tiver? Se não tiver, ele nem entra aqui. Ele não faz aqui e vai para o x igual a 2. Ele vai para o j igual a 2, desculpa. Então, ele vai para o j igual a 2 e ele vai perguntar se está entre a acumulada do 2 e a acumulada do 3. Se tiver, ele já atribui o xi receber 2. Se não, se isso aqui não acontecer, ele não entra aqui e vai continuar fazendo. Então ele vai fazer, e quando ele for fazer, em algum momento ele vai aceitar. Uma hora ele vai achar esses pontos, porque eu estou varrendo todo o intervalo 0,1. Então no momento que ele aceitar, ele vai atribuir o xi e receber o valor, né, correspondente àquele intervalo. Então assim a gente gera pontos da distribuição binomial. Bom, então, ainda para binomial, existe uma outra maneira que particularmente eu gosto mais de gerar pontos da binomial, que é até mais rápido, né? O algoritmo não precisa ficar varrendo todos esses pontos, é usar a definição da distribuição binomial. Então, qual que seria a definição da distribuição binomial? Então, eu vou ler aqui para vocês. A distribuição binomial MP é a soma de m Bernoullis P independentes. Então, a distribuição binomial, se eu tenho m Bernoullis P, gerar m Bernoullis P e somar essas n, então o que significa? Vou desenhar para ficar melhor para entender. Então, se eu gerar y1, ym, id, Bernoulli P, se eu fazer o x receber a soma de i igual a 1 até m, yi, isso aqui é uma binomial MP. Então o que a gente pode fazer é, eu posso gerar m Bernoullis e fazer a soma delas. Então a soma delas vai ser uma binomial MP. Então esse mecanismo aqui é o mecanismo que eu não preciso ficar varrendo cada intervalo. Então vamos supor que eu quero gerar eu vou gerar primeiro só uma binomial MP para vocês verem. Então para gerar só uma, vai ser esse pedaço aqui antes do for. Então ignorem o for que eu fiz até aqui. Deixa eu colocar até aqui, ó. Então eu quero gerar só uma distribuição binomial. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer j de 1 até m, vou gerar uma uniforme 0,1. Então, se u for menor que 1 menos p, o yj recebe 0. Caso contrário, o yj recebe 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando pontos da Bernoulli aqui. Então, nesse pedaço verde aqui que eu coloquei, até o passo 2 aqui, cada yj é um ponto da Bernoulli. Eu estou gerando m Bernoullis p. Então, eu estou perguntando, ó, então se vocês olharem aqui, esse passo 2 aqui, ó, esse passo 2 é exatamente a geração da Bernoulli que a gente fez ali no comecinho da aula. Então a gente está gerando
Estou gerando um ponto da Bernoulli, né? Então eu estou fazendo m vezes, eu estou gerando m pontos da Bernoulli, e aqui eu vou somar esses pontos que eu gerei, ó. Eu vou somar esses m pontos que eu gerei. Então se eu somo m Bernoullis que eu gerei, esse meu xi, ele é exatamente um ponto da binomial MP. Então esse xi aqui, ele vai ser um ponto da binomial. Eu estou gerando a binomial pela soma das Bernoullis. Então, essa soma aqui me proporcionou um ponto da binomial. Então, isso aqui é só um ponto da binomial. Somando m Bernoullis, eu tenho uma binomial. Agora, e se eu quero n binomiais? Eu não quero soma, eu quero n binomiais. Então, se eu quero n ao invés de só um, basta pegar essa parte aqui que eu circulei aqui em verde e fazer um programa recursivo n vezes. Eu vou repetir esse procedimento aqui que eu circulei em verde n vezes. Então, no caso aqui, para gerar n pontos, eu faço fazer i de 1 até n. Então, de 1 até n ele vai repetir tudo que eu fiz aqui. Então, no final, eu vou ter uma amostra x1, xn, id binomial MP. Então essa é uma outra maneira de gerar pontos da distribuição binomial. As duas maneiras estão corretas. Assim, são dois caminhos que eu vou chegar no mesmo resultado. Então se eu gerar, por exemplo, 1000 pontos por esse algoritmo e 1000 pontos pelo outro algoritmo, esses 1000 pontos, na hora de eu fazer o gráfico lá com as probabilidades, vai dar praticamente igual. Não vai dar exatamente igual, né? Porque são gerações aleatórias, né? Pode cair um pouco mais por uma probabilidade do que a outra. Mas se eu coloco gero um número muito grande, 100, 1 milhão de vezes, as proporções vão ser praticamente iguais, vão ser as proporções exatamente da binomial MP. Então as duas maneiras elas estão corretas. Bom, uma outra distribuição discreta bem conhecida é a distribuição de Poisson. Então a distribuição de Poisson, ela tem uma característica um pouco específica que eu vou explicar para vocês. Então o que acontece da distribuição de Poisson? Então a distribuição de Poisson, os valores possíveis vão de 0 até infinito, não existe um limite máximo na Poisson que nem existe na binomial, por exemplo. Então qual é a probabilidade de PI? A probabilidade de PI vai ser a probabilidade de x é igual a xi, lambda elevado a i, e elevado a menos lambda sobre x fatorial. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de x ser igual a zero? Então vai ser lambda elevado a zero, e elevado a menos lambda, sobre zero fatorial. Aqui é i, né? Aqui é i fatorial. E assim por diante. Eu vou ter a probabilidade de x igual a zero, x igual a 1, x igual a 2, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui as acumuladas no espaço, né, da uniforme 0,1. No espaço da uniforme 0,1. X igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Agora, o que acontece na Poisson? Qual é o problema da Poisson? Na Poisson existem infinitos pontos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou varrer um por um. Então, se tiver entre 0 e 1, se cair daqui até aqui, beleza. X igual a 0. Agora, se a minha Poisson cair daqui até aqui, ótimo, x igual a 1. Se cair entre aqui e aqui, então eu iria perguntando, né? Se caiu daqui até aqui. Então, vamos supor que caiu aqui, x igual a 3. Vamos supor que caiu aqui, num valor lá bem para o final, x igual a 20. Caiu entre o P19 igual a 20. Mas a Poisson existe a probabilidade de x ser igual a infinito, 1 milhão, 2 milhões. Então eu vou ficar fazendo esses milhões de perguntas na Poisson, então seria inviável fazer o algoritmo exatamente fidedigno com a Poisson mesmo até infinito. Na Poisson, então o que a gente faz? A gente não vai ficar perguntando até infinito. Porque chega uma hora que as probabilidades acabam ficando muito pequenas. Então, geralmente, para valores muito acima de lambda, a probabilidade de PI ela se aproxima de zero. Então, o que a gente faz é truncar num valor inteiro muito grande para gerar os pontos da Poisson. Então, o que eu estou querendo dizer aqui na Poisson? Então, na Poisson acontece uma situação mais ou menos do tipo que eu vou desenhar aqui.
Então aqui eu tenho aqui 0, né? Então vou pegar o uniforme 0, 1. Então vamos supor, eu tenho a porção lambda, então eu vou ter a probabilidade de 0, vou ter a probabilidade de 1, vou ter a probabilidade de 2 e assim por diante. P4, P5, P6, P7, P8 e assim por diante, P9. Então chega uma hora que essas probabilidades aqui, elas são ínfimas, são praticamente zero. Então vamos supor que a partir do P20 aqui as probabilidades são praticamente zero. A partir do P100, vamos colocar muito pequeno, a partir de x igual a 100, a probabilidade da porção ser maior que 100, maior que 101, maior que 102, é 0,0000, é ínfima. Então o que a gente faz? Eu não vou ficar varrendo essas regiões que tem uma probabilidade muito pequena, que tem uma probabilidade praticamente zero. Então o que eu vou fazer é varrer só até um P100, por exemplo, ou P200, né? Mas eu vou varrer até um valor finito, de tal maneira que as probabilidades maior que esse valor eu sei que são probabilidades ínfimas. Eu sei que as probabilidades delas são praticamente zero. Então, na poção, o que a gente vai fazer é truncar. Eu vou ficar varrendo, eu vou perguntar se está entre P0 e P1, P1 e P2, P0, desculpa, entre 0 e P0, P0 e P1, e assim por diante. Mas só que eu não vou até infinito, obviamente, né? Eu vou até 100. Então, se caiu até 100, né, eu vou gerar x igual a 1. Então, como as probabilidades são ínfimas aqui, os valores que eu vou gerar na poção praticamente vai estar tudo dentro desse intervalo de 0 até um P de 100, por exemplo. Então, na poção a gente não gera valores exatamente da poção, né? Porque oficialmente a gente não está indo até infinito, mas a gente gera até um valor muito grande que eu espero que estejam praticamente todas as probabilidades da poção. Então, na poção a gente vai fazer isso, a gente vai ir até um valor M razoavelmente grande, né? Então, no algoritmo da poção eu vou gerar o uniforme 0,1. Então, se U for menor do que P0, então x recebe 0. E aí depois eu vou ficar varrendo até um M razoavelmente grande. Então, eu posso atribuir, por exemplo, 100. Então, eu sei que a probabilidade de 100 para cima é ínfima, é praticamente zero. Então, a gente vai ficar perguntando até chegar no 100. E aí o xi vai receber j. Então, na distribuição de Poisson, a gente vai fazer dessa maneira. Eu vou garantir que praticamente todas as probabilidades estejam até 100, ou dependendo do meu lambda, pode até ser que eu precise um pouco mais, mas eu não vou até infinito, né, porque o próprio R não teria essa capacidade de eu ficar varrendo até infinito, né, a programação ia dar um loop infinito. Então por isso que eu tenho que fixar um valor razoavelmente grande. Bom, então aqui para terminar essa parte da distribuição discreta, queria que vocês mostrassem duas maneiras de gerar pontos da distribuição geométrica e da distribuição negativa. Então, vocês vão gerar pontos, né, das distribuições geométrica e negativa pelos dois caminhos, pela probabilidade da geométrica da binomial negativa e da relação que essas duas têm com a distribuição de Bernoulli. Então existe uma relação, a geométrica, o que uma distribuição geométrica é com relação à distribuição de Bernoulli? O que uma distribuição binomial negativa é com relação à distribuição de Bernoulli? Existe uma relação entre elas. Então, se eu consigo gerar pontos da Bernoulli, só com esses pontos eu consigo gerar pontos também da geométrica e da binomial negativa. E aí, no terceiro exercício, escreva um algoritmo que simule lançamentos de um dado honesto, né? Então, o que seria um dado honesto? Como é que eu simulo no R lançamentos de um dado honesto? Então, o lançamento de um dado honesto é uma distribuição discreta. Então, eu vou deixar os exercícios por aqui. Então, daqui a pouco eu vou para a segunda parte da aula, que é a geração de modelos de regressão. Vou fazer um intervalo, né?
para vocês respirarem um pouco. Então eu falo um pouco rápido aqui, né? Mas aí como essa aula é gravada, né? Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem voltar ao vídeo aí. E aí acompanhar com mais calma algum trecho assim que talvez eu tenha passado assim meio rápido. Vou encerrar a gravação.